princípio, tua voz nos chamou para erguer o que o mundo ignorou. Não são pedras nem tijolos no chão, mas colunas firmadas na revelação. Aliança selada, promessas de glória. Estamos de pé escrevendo tua história. Somos colunas do reino, de pé na visão, firmados na fé, com o céu em nossas mãos. Avançamos em guerra, profetas da luz, edificando tua casa pra volta de Jesus. Fé viva, obediência, sacrifício real, justiça, excelência, padrão celestial. Intercessão, honra, conquista e poder, tudo entregamos pra te obedecer. Cada coluna um sinal no altar, até que a glória venha habitar. Somos colunas do reino, de pé na visão, firmados na fé, com o céu em nossas mãos. Avançamos em guerra, profetas da luz, edificando tua casa pra volta de Jesus. Quero que venham os céus, que temam as nações. O reino se move por revelações. 12 colunas, um templo de luz, prepara o caminho do rei, o Senhor Jesus. Somos colunas do reino, chamados pra este tempo, guardando a verdade no último momento. Avançamos em glória, com autoridade e cruz, pra anunciar a chegada do eterno Jesus. Obediência e sacrifício real, justiça, excelência, padrão celestial. Intercessão, honra, conquista e poder, tudo entregamos pra te obedecer. De Jesus, fé que venham os céus, que venham os céus, fé que venham os céus, que temam as nações. O reino se reina em Lucícia, em mandos tratamos dos senhunas, tu revelações. Que venham os céus, tu revelações. Oh, povo escolhido de Deus, verdadeiras colunas. Que bom que estamos aqui no devocional do dia 9. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ver a coluna da liberalidade. Liberalidade. É uma coluna que abre mão de recursos com generosidade, vamos dizer assim, sobrenatural. Essa liberalidade profética, ela mexe com a alma. Ela mexe, vamos dizer, com corpo, alma e espírito. Quando a gente vê Provérbios, capítulo 11, versículo 25, diz: a alma generosa, ela faz o que? Ela prosperará. Então, são sementes que vão abrir caminhos proféticos, né? Naturais, normais, espirituais, sobrenaturais. E tem o propósito de derrotar a escassez nas nossas vidas.
Então, nós temos sementes em nossas mãos que vão abrir caminhos e também vão derrotar o espírito de escassez. E o devocional de hoje é muito forte porque é uma coluna que poucos se apegam, seguram e não desfrutam desse princípio que é um princípio milenar bíblico, né? E essa coluna, baseada nesse princípio, é a coluna que abre mão, que a gente diz, o abre mãos, né, de recursos com generosidades sobrenaturais. O nosso Deus maravilhoso, ele está prestes a dar sementes a quem semeia, a quem é generoso. E às vezes nós não compreendemos muito bem essas sementes. Porque muitos só pensam que são sementes financeiras. Mas Deus dá sementes em todas as áreas, inclusive as financeiras. Através de dom, talento. É muito abrangente e você precisa estar alinhado com Deus para saber. Como o propósito aqui é você ser ativado como uma coluna em todas as áreas, tá? Se a financeira é a que pesa mais, então financeira você trabalha mais. Vamos fazer uma oração de alinhamento agora para esse dia, né? Profético. Né? Oração profética. Diga, Senhor dos céus e da terra. Neste dia, eu me posiciono como uma coluna de liberalidade. Eu não serei escravo do medo, da escassez, da avareza. Quebre em mim, Senhor, todo vínculo que venha do inimigo, todo vínculo que venha de mamon. Agora eu sei, Senhor, a diferença. Então ative em mim o espírito de generosidade profética. Faz-me uma fonte que transborda e que não represe, que não retenha. Entrega-me, Senhor, sementes com propósito, com discernimento, com revelação, para que eu utilize com ousadia para o crescimento e avanço do teu reino. Eu quero ser um canal aberto para a tua vontade aqui na terra. Então que os céus desçam para a terra através de mim. Então desbloqueia, Senhor, recursos adormecidos. Desbloqueia, Senhor, a provisão necessária. Desbloqueia, Senhor, a sabedoria para que eu seja um bom mordomo. Troca o meu coração se necessário for, para que eu fique com a ousadia celestial. E que onde houver escassez, a minha obediência provoque, naquele lugar da escassez, uma colheita multiplicada e sobrenatural sobre onde eu colocar. Assim eu declaro a minha vontade em ti, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Veja, nos dias vamos dizer, de escassez, vamos dizer assim, de crises, de medo, essa luz da liberdade, da liberalidade profética, se torna um farol que vai te guiar e guiar muitos que estão fiéis a receber a abundância do reino. Seja como cristão, seja como empresário, seja como coluna, você vai estar alinhado, certo? E os anjos do Senhor, junto com o Espírito Santo, vai nos governar em todas as nossas decisões a partir de hoje. Assim eu declaro, em nome de Jesus. As decisões financeiras, que você vai ter fé e vai ter coragem de ser usado e ousado. E essa coluna hoje ela está sendo entregue para você.
está sendo entregue para homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história. E eu declaro você fazendo parte dessa história. Veja, viúvas que deram tudo, mulheres que ali beneficiaram o crescimento do ministério de Jesus. Jesus recebia recursos para o seu ministério e não era pouca, porque com ele tinha, vamos dizer, os 12, vamos dizer que se limitar só a ele e os 12. Mas não, era a ele, os 12 e mais uma multidão que acompanhava, de mulheres, de homens. Né? E esses discípulos, eles tiveram que deixar profissões, tiveram que deixar o seu dia a dia para seguir Jesus. E hoje, nós estamos avançando com o reino. Ministérios precisam avançar. Igrejas precisam ser estabelecidas, restauradas, sustentadas. Missões precisam levar o evangelho. E às vezes vemos isso com muito sacrifício para alguns ministérios avançarem a sua parte de missões. E nesse fim dos tempos, alguns estão sendo levantados como colunas para que o evangelho seja pregado aos 4 cantos. Então, Deus está levantando colunas, empresários, ministérios, igrejas, intercessores, famílias, filhos e filhas, que abrirão mão de recursos terrenos para desbloquear transferências eternas. Então, são sementes que vão ser entregues em minhas, em suas mãos, para, nesse tempo de crise, tempo, vamos dizer, fim do tempo, essas sementes quebrem maldições, abram caminhos e desafiem os poderes da escassez. E toda alma generosa, próspera, porque o reino de Deus, ele nunca vai abandonar quem decide semear com fé. Veja, o foco do dia hoje é você parar, pensar, quebrar ciclos de escassez na sua vida, através de atos sobrenaturais e da liberalidade. A prosperidade verdadeira, ela será fruto de um coração que sabe entregar quando o céu pede, quando você distingue, discerne, quando você tem a certeza que foi o Senhor que testificou. E não apenas a gente falar, pedir, você faz, não, tem que vir a testificação. Por isso que se chama, né, ser liberal, ter esse discernimento, pois a verdadeira, vamos dizer, prosperidade, ela é um fruto de um coração que sabe entregar quando o céu ordena, quando o céu pede, quando o céu diz. Então peça hoje ao Espírito Santo uma direção prática, profética, de como você pode ser um semeador. Recebeu sementes, traga sementes. Doe algo, seja natural, espiritual, financeiro, tempo, o que você for tocado. Tempo, recursos, ofertas, talentos. Veja o que você pode ser um doador hoje. E você diz assim, que eu seja a resposta para uma necessidade do clamor de Deus. Simples assim. Então, Deus vai te dar um direcionamento. Então, receba esse direcionamento. Já se sinta em coluna. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Curta, comente, compartilhe. Né? Faça parte desse projeto das 12 colunas. Nós estamos com a missão de abrir o templo em João Pessoa e manter a obra missionária em Remígio. Se você se sentir tocado, oferte, faça parte da coluna, né? Se for o caso, você assume o compromisso das colunas. Sinta-se à vontade. Mas escute a voz do Espírito Santo. Vamos selar aqui esse devocional para que você faça tudo debaixo da vontade de Deus. Tá? Então, diga, Pai Celestial, eu selo agora este dia como um marco de quebra de ciclos de escassez, de falta. Eu entro agora
no teu shalom, shalom, nada se quebra, nada falta, tudo é abundância. Então, toda escassez maligna, toda retenção injusta, toda avareza oculta, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, sobre esta coluna de liberalidade que se levanta hoje, o teu poder, poder dos últimos dias, recursos chegando, sementes chegando, que você seja aqueles que em tempos de crise recebe, cresce e multiplica e continua semeando, recebendo as sementes e semeando. E por isso, a tua colheita será multiplicada, será abundante nesse tempo de crise. Que o Senhor te leve e nos leve ao nível onde dar se torna adoração ao Deus maravilhoso. Quando eu der, Senhor, esse ato de dar é um ato de adoração. E onde cada semente que teus filhos colunas se torne um decreto profético contra a escassez, a miséria e a falta. Mas se torne adoração em forma de sementes multiplicadas, celeiros transbordantes. Assim eu declaro. Cada semente que chegar nesse ministério, chegar como coluna, que o Senhor Deus multiplique, te sustente, te alimente, te abençoe na hora em que o mundo clama e chora. Os filhos colherão provisão para as nações. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Se inscreva aí. Se você se tornar um das colunas, seja com oração, seja com recurso, me chama no privado. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.